Existe um dom espiritual que é diferente dos outros. Um dom que poucos carregam. Um dom que não faz barulho, mas move estruturas invisíveis. Um dom que não aparece aos olhos humanos, mas faz o inferno reagir com medo. Um dos dons mais poderosos que existes, e talvez você esteja carregando essa raridade exclusiva dos escolhidos de Deus e ainda não percebeu o poder que está nas suas mãos. Hoje, neste estudo, algo profundo vai acontecer, porque o Espírito Santo não traz esse tipo de mensagem por acaso. Se você chegou até aqui, não foi por distração, foi por direcionamento. Há um segredo espiritual, um entendimento que poucos acessam, capaz de gerar libertação, clareza e autoridade espiritual. Ao final deste vídeo, você vai compreender por que certas batalhas escolheram você, por que o inimigo tenta te calar, te distrair ou te esgotar, e principalmente por que Deus confiou a você algo tão sensível e tão perigoso para as trevas. Nos próximos minutos, você vai aprender a identificar sinais claros, bíblicos e espirituais de que você carrega um dos dons mais temidos no mundo espiritual. Vamos mergulhar na palavra, conectar histórias bíblicas com a sua própria história e revelar padrões que talvez você nunca tenha percebido. Nada aqui será superficial. Tudo será conduzido para tocar o seu coração, sua mente e seu espírito. E quando esse entendimento se formar dentro de você, você nunca mais verá suas lutas da mesma forma. Mas antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, porém espiritual. Escreva agora nos comentários a frase, Paz do Senhor. Não é apenas um comentário, é um sinal de comunhão, é uma forma de declarar que você faz parte deste ambiente espiritual, que você honra este momento e que você está disposto a receber aquilo que Deus vai liberar hoje. Muitas pessoas usam este conteúdo como apoio espiritual, porque nem todos têm uma igreja perto, nem todos têm alguém com quem compartilhar suas dores espirituais. Aqui, nós caminhamos juntos. E eu te peço também que curta este vídeo e se inscreva no canal. Não como um gesto comum de internet, mas como um ato simbólico. Quando você se conecta com conteúdos que fortalecem sua fé, você está dizendo ao mundo espiritual que escolhe se alimentar da verdade. Cada curtida, cada inscrição ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas cansadas, feridas, mas cheias de potencial espiritual. Você se torna parte disso, parte de algo maior. Agora respire fundo, aquiete seu coração, porque o estudo vai começar. E aquilo que o Espírito Santo vai revelar pode explicar dores antigas, lutas repetidas e um chamado que sempre esteve aí, mesmo quando você tentou ignorar. Se o inimigo te teme, é porque existe em você algo que ele não pode controlar. E hoje você vai começar a entender exatamente o que? O discernimento espiritual. Quando seus olhos enxergam o que outros não veem, existe um tipo de guerra que não começa com gritos. Começa com um incômodo, um detalhe fora do lugar. Uma palavra bonita que por dentro soa vazia. Um convite que parece oportunidade, mas cheira a armadilha. E enquanto todo mundo ao redor segue como se estivesse tudo normal, você sente no peito uma espécie de alerta silencioso. Como se o Espírito Santo acendesse uma luz por dentro e dissesse com firmeza e amor: cuidado. Se você vive isso com frequência, preste atenção. Pode não ser ansiedade, pode não ser imaginação, pode ser um dos sinais mais claros de um dom que o inimigo odeia: discernimento espiritual. Na palavra, existe uma cena que revela como esse dom é perigoso para as trevas. Em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e seus companheiros estavam indo para um lugar de oração, uma jovem possessa por um espírito de adivinhação começou a segui-los. E o mais intrigante é que ela falava coisas que na superfície pareciam até verdade. Ela gritava dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Repare,
A frase parecia certa, parecia evangélica, parecia alinhada com a missão. Mas havia algo por trás. Havia contaminação no que parecia elogio. Havia manipulação no que parecia confirmação. E essa é uma das armas preferidas do inimigo. Misturar verdade com intenção errada, para envenenar a fonte sem que ninguém perceba. O texto diz que ela fez isso por muitos dias. Muitos dias, e isso também é um padrão espiritual. O inimigo não tenta destruir você de uma vez, ele tenta cansar você aos poucos. Ele repete, ele insiste, ele cria familiaridade, ele faz o falso parecer normal, ele faz o errado virar rotina. Mas Paulo, cheio do Espírito, não reagiu na carne, não reagiu por irritação humana. Ele discerniu. Ele percebeu que não era só uma jovem falando, era um espírito operando. E no tempo certo ele se voltou e ordenou que aquele espírito saísse. E saiu, de imediato. Agora veja o que isso significa para você. O discernimento espiritual é o dom que te faz enxergar além da aparência. É por isso que você muitas vezes não consegue se encaixar em certos ambientes. Você entra num lugar e mesmo com sorrisos, você percebe competição. Você ouve palavras de apoio, mas sente um gosto estranho, como se algo quisesse te paralisar. Você recebe um conselho que parece prudente, mas por dentro você percebe que aquilo te afastaria do propósito. Isso não é arrogância, não é se achar melhor, é sensibilidade espiritual. E o inimigo teme isso porque o discernimento impede que você seja manipulado. Tem gente que cai porque só analisa o que vê. Você não. Você sente o clima espiritual. Você percebe quando alguém está te empurrando para a pressa, porque Deus não te guia pela pressa. Deus te guia pela paz. Você percebe quando algo tenta te seduzir com atalhos, porque o Espírito te lembra que promessa verdadeira não precisa de atalho. Você percebe quando um relacionamento chega com muita intensidade, mas pouca verdade, porque o Espírito te alerta que amor saudável não nasce de confusão. E isso incomoda as trevas, porque o inimigo trabalha com escuridão, com disfarce, com sombra. E quando você discerne, a sombra perde poder. E entenda uma coisa, às vezes, o dom não se manifesta como uma visão espetacular. Muitas vezes, ele se manifesta como uma interrupção suave dentro de você, uma resistência, uma freada, um não que você não sabe explicar. E aí vem o conflito, porque sua mente quer provas, quer dados, quer garantias, mas o Espírito Santo muitas vezes te guia antes de você ter evidência natural. É como um sentinela que enxerga antes do povo. E isso é bíblico. Deus não te deu o Espírito para você viver enganado. Ele te deu o Espírito para te conduzir em verdade. E aqui entra algo importante, até para a sua saúde emocional. A ciência reconhece que o ser humano tem sistemas internos de alerta. O cérebro registra padrões, microexpressões, incoerências sutis, e isso pode gerar uma sensação de algo está errado, antes mesmo de você conseguir explicar racionalmente. Só que no cristão cheio do Espírito existe algo mais profundo. A mente renovada pela palavra e a sensibilidade espiritual treinada na presença de Deus. Quando você ora, quando você jejua, quando você se expõe às Escrituras, você não fica menos racional. Você fica mais limpo por dentro. Você reduz ruído. Você aumenta a clareza. E esse estado interior faz você perceber o que antes passava despercebido. Isso não é superstição. É maturidade espiritual somada a um coração sensível. Mas aqui está o perigo e também a responsabilidade. O discernimento pode ser sufocado. Como? Quando você se acostuma a ignorar os alertas de Deus. Quando você chama de bobeira aquilo que era direção. Quando você insiste em ficar onde o Espírito já te disse para sair. Quando você se deixa convencer por vozes humanas e silencia a voz do Espírito. A Bíblia diz que devemos provar os Espíritos.
E provar não é desconfiar de todo mundo, é ter maturidade para separar o que vem de Deus do que é apenas aparência. Talvez você esteja lembrando agora de momentos em que sentiu algo e não ouviu. Você se aproximou de pessoas que pareciam certas, mas depois te feriram. Você entrou em decisões que pareciam boas, mas te custaram paz. Você disse sim para caminhos que te drenaram a alegria. Não se condene. Deus não está trazendo isso para te acusar. Ele está trazendo para te curar e te treinar. Porque o inimigo teme quando você aprende. O inimigo teme quando você amadurece. O inimigo teme quando você para de ser movido por carência e começa a ser movido por direção. E se você tem esse dom, entenda, você será testado. Porque quanto mais você discerne, mais o inimigo tentará confundir suas emoções. Ele vai tentar fazer você achar que tudo é ataque. Ou o contrário, vai tentar fazer você achar que nada é espiritual. Ele ama extremos, mas o Espírito Santo te chama para equilíbrio. Discernimento não é paranoia. Discernimento é clareza, é paz com vigilância, é amor com firmeza. É mansidão com autoridade. Talvez hoje Deus esteja te dizendo que você não é fraco por sentir demais. Você é treinado para perceber. E por isso você precisa aprender a guardar seu coração, filtrar ambientes, vigiar conversas, proteger sua mente. Porque aquilo que Deus te deu como dom, o inimigo tenta transformar em peso. Ele tenta fazer você se sentir estranho. Mas a verdade é que, quando Deus te dá discernimento, Ele está te preparando para ser proteção para você e para outros. Tem gente que vai ser poupada de grandes dores porque você viu antes. Tem gente que vai escapar de armadilhas porque Deus te mostrou. Tem gente que vai ser curada porque você percebeu a raiz, não apenas o sintoma. E agora, com esse entendimento, eu quero te levar a um ponto mais profundo, porque existe outro sinal que caminha junto com o discernimento. É aquela inquietação que você sente quando percebe que algo está te puxando para longe de Deus. Uma inquietação santa que não te deixa confortável em certas escolhas, em certos hábitos, em certas companhias. Como se o Espírito Santo colocasse em você um desconforto que, na verdade, é proteção. E quando essa inquietação se manifesta, ela revela algo ainda mais sério. A sua alma não foi feita para viver em acordo com as trevas. Ela foi chamada para viver em santidade, mesmo quando isso custa. A inquietação santa. Por que você nunca se sente confortável com o pecado? Existe um tipo de desconforto que não vem da culpa humana, nem do medo de errar, nem da opinião das pessoas. Ele vem do Espírito. É aquela inquietação que surge quando você tenta se adaptar a algo que, no fundo, não combina mais com quem você se tornou em Deus. Você até tenta ignorar, racionalizar, justificar, mas algo dentro de você não se aquieta. O ambiente pode estar agradável, a conversa pode parecer normal, todo mundo pode dizer que não tem nada demais. Mas dentro de você existe um peso silencioso, uma resistência que não permite relaxar. Essa inquietação não é fraqueza espiritual, é sinal de um coração sensível demais para se alinhar com o pecado. Na Bíblia, vemos isso de forma clara na história de Ló. Ele não era um homem perfeito, mas carregava algo que o diferenciava. Sua alma se afligia com o que via. A palavra diz que ele vivia em Sodoma, cercado por práticas perversas, e que sua alma justa se angustiava dia após dia por causa das obras daquele povo. Repare nisso. Ele estava no meio, mas não estava confortável. Ele habitava ali, mas não se moldava. Ele via, mas não concordava.
Ele ouvia, mas não celebrava. Essa angústia interna era um sinal de que, apesar de suas escolhas imperfeitas, havia nele um senso espiritual que não tinha sido totalmente corrompido. Essa é uma das marcas mais fortes de quem carrega um dom espiritual perigoso para o inimigo, porque o pecado, quando normalizado, anestesia. Ele tira a sensibilidade, ele faz o errado parecer comum, o tóxico parecer aceitável, o distante de Deus parecer apenas estilo de vida. Mas quando alguém carrega essa inquietação santa, o inimigo não consegue instalar conforto no erro. Ele até tenta seduzir, até tenta convencer, até tenta dizer que todo mundo faz. Mas algo em você se recusa a chamar de normal aquilo que ofende o Espírito de Deus. Talvez você já tenha se sentido deslocado em rodas de conversa que zombavam da fé. Talvez você já tenha tentado rir de piadas que feriam princípios, mas o riso não saiu. Talvez você já tenha entrado em lugares onde o ambiente parecia pesado, mesmo sem nada explicitamente errado. E alguém ao seu lado disse: "Relaxa, isso é coisa da sua cabeça." Mas não era. Era o Espírito Santo te mostrando que nem todo lugar que parece animado é saudável. Nem toda alegria é santa, nem toda liberdade é verdadeira. O inimigo teme isso porque ele só consegue dominar territórios onde as pessoas se acostumaram com a sujeira. Essa inquietação também aparece quando você tenta viver abaixo do chamado que Deus colocou em você. Quando você aceita menos do que foi criado para viver. Quando você negocia princípios para não perder pessoas, quando você silencia convicções para evitar conflitos, quando você empurra para depois aquilo que Deus já te pediu para mudar. Por fora, tudo parece sob controle, mas por dentro algo aperta, algo incomoda, algo tira a paz. Não é Deus te condenando, é Deus te chamando de volta para o lugar de alinhamento. E aqui está algo profundo que muitos não entendem. O Espírito Santo não grita. Ele insiste com mansidão. Ele corrige com amor. Ele incomoda para proteger. A inquietação santa é como um alarme interno que dispara antes do dano maior. Assim como o corpo sente dor para avisar que algo está errado fisicamente, o Espírito sente inquietação para avisar que algo está errado espiritualmente. Ignorar esse sinal não apaga o problema, apenas adia as consequências. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta te convencer de que essa inquietação é exagero, radicalismo, fanatismo, qualquer coisa que faça você parar de ouvir. Do ponto de vista emocional e científico, isso também faz sentido. O ser humano possui um sistema interno de coerência. Quando nossas ações entram em conflito com nossos valores mais profundos, o cérebro entra em estado de alerta, gerando desconforto, ansiedade, tensão. No cristão, esse processo é ainda mais intenso porque existe uma consciência espiritual ativa. Não é só valor humano, é princípio eterno. Quando você vive em desalinhamento com aquilo que acredita, sua mente sofre, seu corpo reage, seu espírito se entristece. A Bíblia chama isso de entristecer o Espírito Santo. Não porque ele é frágil, mas porque ele habita em você e sente quando você se afasta da verdade que te dá vida. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora. Você sabe que certas atitudes não combinam mais com você. Você sabe que certos hábitos te afastam da presença. Você sabe que algumas companhias te drenam espiritualmente. E mesmo assim, existe uma luta interna, porque abandonar isso significa mudar rotinas, enfrentar solidão, decepcionar pessoas. E o inimigo aposta nisso. Ele aposta que o desconforto da mudança será maior do que o desconforto da inquietação. Mas ele mente, porque a inquietação cresce, ela não diminui com o tempo, ela se acumula, ela vira peso, ela rouba a alegria, ela apaga o brilho espiritual. Deus, porém, está te chamando para entender que essa inquietação é um dom em operação. Ela é o sinal de que sua alma não foi criada para se misturar com aquilo que te afasta do céu.
Ela é a prova de que você não foi feito para viver anestesiado espiritualmente. Pessoas sem esse dom conseguem viver anos em ambientes tóxicos, sem sentir nada. Você não. E isso não é defeito. É proteção. É chamado. É responsabilidade. Quando você honra essa inquietação, algo poderoso acontece. Você começa a sair de lugares antes que eles te destruam. Você começa a cortar caminhos antes que eles te aprisionem. Você começa a dizer não para o que parece bom, mas não é santo. E toda vez que você obedece esse alerta interno, sua sensibilidade aumenta, sua comunhão aprofunda, sua clareza espiritual cresce. E o inimigo perde espaço, porque ele trabalha melhor quando as pessoas estão confortáveis no erro. Mas entenda, isso tem um preço. Você nem sempre será entendido. Você nem sempre será aplaudido. Às vezes, você será chamado de estranho, rígido, intenso demais. Mas o céu não te chamou para se encaixar. Te chamou para permanecer fiel. A inquietação santa é o sinal de que Deus está moldando você para viver em santidade. Não por obrigação, mas por identidade. Você não evita certas coisas porque não pode. Você evita porque não combina mais com quem você é. E quando você começa a viver assim, algo ainda mais profundo se manifesta. Porque essa sensibilidade não fica só em você, ela transborda. Você começa a sentir pesos que não são seus, dores que não nasceram na sua história, angústias que surgem em momentos de oração sem explicação lógica. É como se Deus começasse a te confiar cargas espirituais de outras pessoas. E quando isso acontece, você entra em um território ainda mais temido pelo inimigo, o território da intercessão. O peso da intercessão. Quando você sente dores que não são suas. Há um tipo de cansaço que não nasce do corpo, nasce do espírito. Você dorme e ainda acorda como se tivesse carregado um fardo a noite inteira. Você passa o dia normal, mas por dentro existe uma pressão silenciosa, como se algo estivesse pedindo socorro. E o mais estranho é que muitas vezes a sua vida até está relativamente estável. Não há uma crise evidente, não há um motivo lógico para aquele aperto. Mesmo assim, você sente, você pressente, você percebe. E quando tenta ignorar, a sensação volta com mais força. Como se o céu estivesse batendo à porta do seu coração, dizendo sem palavras, ore, ore agora. Não por você apenas, por alguém, por algo, por uma situação que você ainda não viu com os olhos, mas que já existe no mundo invisível. Esse é um dos sinais mais intensos e também mais perigosos para as trevas, de um dom que poucos carregam, a intercessão verdadeira. Intercessão não é repetir frases bonitas. Intercessão é entrar na brecha. É sentir o peso e, mesmo sem entender tudo, colocar-se diante de Deus como alguém que segura a corda de resgate enquanto outro está afundando. Intercessão é um chamado que raramente vem com aplausos, porque acontece longe dos palcos, no secreto, onde ninguém vê, mas é exatamente ali que o inimigo treme. Porque o inferno suporta muitas coisas, mas não suporta alguém que sabe falar com Deus quando ninguém mais consegue. A Bíblia nos mostra isso com clareza em um momento dramático, quando o povo de Israel, recém-liberto do Egito, caiu no pecado do bezerro de ouro. Moisés estava no monte na presença do Senhor e o povo lá embaixo se corrompeu rapidamente. A situação era gravíssima. Era como se a promessa estivesse escorrendo pelos dedos. E então Deus falou com Moisés de forma forte, revelando sua indignação e o juízo que poderia vir sobre aquele povo. Ali, Moisés poderia ter feito o que muitos fariam, afastar-se, proteger-se, dizer que não era problema dele. Mas ele não fez isso. Moisés se posicionou, Moisés intercedeu, e aqui está o ponto que poucos percebem. Moisés não intercedeu porque o povo merecia. Moisés intercedeu porque ele entendia algo sobre o coração de Deus.
Ele se colocou entre a ira e o povo, entre a consequência e a chance de recomeço. Ele clamou, ele argumentou com reverência, ele apelou para a glória do nome do Senhor. Ele lembrou das promessas, ele pediu misericórdia. A palavra mostra que Moisés entrou num lugar de responsabilidade espiritual tão grande que chega a ser assustador. Ele carregou por um tempo um peso que não era apenas dele. Ele sentiu a dor de uma nação, a vergonha de um povo, o risco de uma história inteira ser interrompida. Isso explica algo sobre você. Às vezes, você sente uma tristeza que não combina com o seu dia. Você sente uma aflição repentina. Você começa a pensar insistentemente em alguém específico, sem motivo aparente. Você tenta mudar o foco, mas volta. Você tenta distrair a mente, mas o coração puxa para a oração. E quando você finalmente se rende e ora, algo alivia. Às vezes, você nem fica sabendo do que Deus te poupou de ver, mas o mundo espiritual sabe. Há livramentos que acontecem porque alguém orou no tempo certo. Há portas que não se abrem porque alguém entrou em batalha no secreto. Há acidentes que não acontecem. Decisões erradas que são interrompidas, ataques que são quebrados, porque um intercessor obedeceu ao impulso santo de dobrar os joelhos. O inimigo teme isso porque intercessão não discute com demônios. Intercessão fala com Deus. E quando Deus se levanta, a guerra muda de nível. O inimigo é especialista em distrair pessoas espirituais. Ele tenta te prender em excesso de tarefas, em barulho, em rolagem interminável, em conversas vazias, em cansaço emocional. Qualquer coisa que impeça você de entrar no lugar secreto. Porque ele sabe que quando você ora, você não está apenas se acalmando. Você está acionando a autoridade. Você está liberando o reino. Você está abrindo caminho para que a vontade do Pai se manifeste. E isso tem um reflexo até no seu corpo. A ciência já observa que o ser humano é profundamente influenciado por empatia e contágio emocional. Nosso cérebro percebe sinais sutis, mudanças de tom, expressão, padrão de comportamento, até sem consciência plena. Além disso, quando alguém que amamos está em perigo, o corpo pode reagir com tensão, aceleração do coração, aperto no peito, como se estivesse se preparando para agir. Agora imagine isso no plano espiritual. Um coração sensível ao espírito capta sinais que não são apenas sociais ou emocionais, são espirituais. E o resultado pode parecer físico: cansaço, peso, inquietação, lágrimas sem explicação. Não é sempre enfermidade. Às vezes é carga espiritual pedindo passagem para a oração. E quando você ora, você regula por dentro. Você se alinha. Você entrega o fardo a Deus. Você encontra paz. Não porque o problema sumiu magicamente, mas porque você colocou a carga no lugar certo. O intercessor aprende, com o tempo, que sentir não significa carregar sozinho. Sentir significa levar ao Senhor. Mas há um cuidado aqui, e ele é vital. Intercessores podem se perder se confundirem o papel. Moisés intercedeu, mas não se fez salvador. Ele se colocou diante de Deus, não acima de Deus. Intercessão saudável não é assumir o controle da vida de todos. É ser ponte em oração e confiar que Deus é Deus. Por isso, quando você sentir esse peso, a primeira resposta não é desespero, é entrega. A primeira resposta não é correr para contar para todo mundo, é correr para o secreto. A primeira resposta não é tentar resolver com as próprias mãos, é buscar direção, porque há batalhas que só se vencem quando a ordem vem do alto. E talvez agora você esteja se lembrando de noites em que você acordou do nada e não conseguiu voltar a dormir, até orar. Talvez você se lembre de dias em que você começou a orar por alguém e depois descobriu que aquela pessoa estava enfrentando algo grave exatamente naquele horário.
Talvez você tenha experimentado aquela sensação de eu preciso interceder agora, mesmo sem entender. Isso não é acidente, isso é chamado, isso é dom. E se esse dom está ativo em você, saiba, o inimigo vai tentar te desgastar, porque ele prefere um intercessor cansado do que um intercessor vigilante. Só que Deus está te ensinando a maturidade do intercessor. Maturidade é saber quando orar, como orar e também quando descansar, porque o descanso também é ato de fé. Maturidade é reconhecer que você não pode salvar ninguém, mas pode abrir caminho para que o Salvador alcance. Maturidade é entender que você não precisa carregar o peso como condenação, você carrega como missão e depois deposita aos pés do Pai. E quando você faz isso, algo dentro de você se fortalece. Você começa a perceber que suas lágrimas têm propósito, que sua sensibilidade tem destino, que sua inquietação é uma convocação do céu. Mas existe um preço que acompanha os que recebem esse tipo de confiança espiritual. Muitas vezes, quem intercede de verdade sente-se sozinho. Não porque Deus o abandona, mas porque poucos compreendem o silêncio, o secreto, o peso e a disciplina que esse chamado exige. Você pode estar cercado de gente e, mesmo assim, sentir que caminha por uma estrada que quase ninguém entende. E é aí que surge outro sinal, que também é perigoso para as trevas. A solidão dos escolhidos, aquela fase em que Deus afasta ruídos para fortalecer sua voz interior e prepara você para sustentar o que muitos não suportariam. A solidão dos escolhidos. Porque você, muitas vezes, caminha sozinho. Existe uma dor que pouca gente entende. Não é a dor de estar sem pessoas por perto, é a dor de estar cercado e ainda assim sentir que ninguém compreende o que acontece dentro de você. Você tenta explicar, mas as palavras parecem pequenas demais. Você tenta compartilhar, mas percebe que o outro escuta com a mente, enquanto você vive com a alma. E então, você se cala. Não por orgulho, mas por perceber que certas guerras são travadas em silêncio. Certos chamados não cabem em conversas comuns. E quando isso começa a se repetir, você se pergunta, com um nó no peito, por que eu me sinto assim? Por que eu tenho a sensação de que estou andando por uma estrada que poucos conseguem caminhar comigo? Esse sentimento, quando vem acompanhado de busca por Deus, pode ser um sinal forte de que o Senhor está te separando para algo que exige profundidade. A solidão dos escolhidos não é castigo, é treinamento. O inimigo tenta te convencer de que isso é abandono, rejeição, fracasso social, falta de valor. Mas Deus chama de deserto. E deserto, na Bíblia, nunca foi lugar de fim, foi lugar de encontro. No deserto, Deus não apenas sustenta, Deus molda, Deus limpa, Deus faz calar as vozes que confundem, para que a voz dele se torne inconfundível. Pense no profeta Elias. Depois de um confronto que abalou a nação, depois de ver fogo descer do céu, depois de vencer um momento espiritual que muitos chamariam de o auge, Elias recebeu uma ameaça e, de repente, tudo dentro dele desabou. Ele correu, ele se escondeu, ele pediu para morrer. Parece contraditório, mas é profundamente humano e é profundamente espiritual também, porque existe um padrão na guerra invisível. Quando Deus usa alguém de forma intensa, o inimigo tenta atacar no ponto mais sensível, tentando transformar exaustão em desespero e desespero em isolamento. E onde Deus encontrou Elias, não foi no barulho, não foi na multidão, foi na caverna, um lugar de silêncio, de recolhimento, de solidão. Só que a caverna não era a morada final de Elias, era um lugar de transição. O Senhor o alimentou, o fortaleceu, o conduziu até ali e naquele lugar fez uma pergunta que atravessa séculos e atravessa corações. O que você está fazendo aqui? Repare como Deus lida com um escolhido cansado. Ele não começa com condenação.
Ele começa com presença, ele não começa com acusações, ele começa com cuidado. Ele dá comida, dá descanso, dá direção e então fala. E a forma como Deus falou com Elias é uma mensagem direta para você. O Senhor não estava no vento forte que despedaçava as rochas, não estava no terremoto, não estava no fogo. Depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada, e foi ali que Elias percebeu. Às vezes, Deus te afasta do barulho, porque o barulho te rouba a sensibilidade. Ele te separa, porque sua alma precisa voltar a perceber o sussurro. E o inimigo odeia quando você aprende a identificar o sussurro de Deus, porque o sussurro de Deus, embora suave, é uma sentença contra as trevas. Talvez você esteja vivendo esse tipo de fase, uma fase em que algumas amizades se afastaram, em que certos ambientes perderam o brilho, em que você já não tem prazer em algumas conversas que antes pareciam normais. Você não consegue mais fingir que está bem quando o espírito não está bem, e isso te dá a sensação de solidão. Só que Deus está te ensinando uma maturidade que só nasce quando você para de depender de aplausos e começa a depender de presença. Porque há pessoas que não suportariam o chamado que você carrega. Não porque são ruins, mas porque não foram preparadas para esse nível de profundidade. E Deus não te afasta para te punir. Ele te afasta para te preservar. A solidão dos escolhidos também funciona como uma peneira. No silêncio, você percebe quem te ama pelo que você é e quem te gostava pelo que você oferecia. No recolhimento, você percebe quem soma e quem drena. No deserto, máscaras caem, inclusive as suas. Porque quando ninguém está olhando, você descobre se a sua fé é real ou se ela dependia da plateia. E isso é doloroso, mas é libertador. O inimigo prefere uma fé que vive de aparência, porque aparência ele consegue manipular. Mas uma fé que sobrevive no secreto, essa ele teme. E existe até um fundamento humano, emocional, quase científico nisso. O nosso cérebro se acostuma com estímulos externos para regular emoções. Algumas pessoas só se sentem vivas com validação, com movimento, com barulho, com respostas rápidas. Só que Deus trabalha muitas vezes na contramão da pressa. Ele cria espaços de silêncio para que você desenvolva autonomia espiritual. É como um músculo. Enquanto você se apoia demais em muletas, você não fortalece a perna. Mas quando Deus permite uma fase de menos apoio, Ele está fortalecendo sua estrutura interna. Ele está te ensinando a se sustentar na palavra, a se firmar em oração, a se orientar por convicção. E quando isso acontece, você se torna alguém difícil de derrubar, porque já não depende do que os outros dizem para saber quem você é. Mas eu preciso tocar num ponto sensível, porque muitos escolhidos confundem solidão com rejeição. Você não foi rejeitado, você foi separado. Existe diferença. Rejeição te empurra para longe do propósito. Separação te puxa para dentro do propósito. A rejeição vem para te humilhar. A separação vem para te fortalecer. E sim, dói. Porque o processo de Deus não é sempre confortável. Só que conforto nunca foi sinal de chamado. Às vezes, o conforto é exatamente o que te manteria pequeno. E Deus não te fez pequeno. Talvez você tenha orado para que pessoas ficassem e elas foram embora. Talvez você tenha se esforçado para ser compreendido e foi julgado. Talvez você tenha amado de verdade e ainda assim foi deixado de lado. E o inimigo sussurra: está vendo? Você está sozinho. Ninguém se importa. Deus te esqueceu. Mas o Espírito Santo responde com outra verdade. Eu estou te treinando para não desabar quando o aplauso faltar. Eu estou te ensinando a andar comigo quando ninguém mais quiser andar. Eu estou te formando para carregar o que outros não carregam. E aqui está um detalhe precioso na história de Elias. Deus não apenas falou, Deus deu direção.
Ele disse para Elias voltar ao caminho, ungir pessoas, estabelecer continuidade, preparar sucessão. Ou seja, a solidão não era o fim da missão. Era o lugar onde a missão foi reorganizada. Deus não te chama para se isolar do mundo. Ele te chama para não ser controlado pelo mundo. Ele te chama para aprender a ouvir, a discernir, a se fortalecer, para então voltar com autoridade. Se você sente que tem caminhado sozinho, não tome isso como prova de fracasso. Tome como sinal de preparação. Talvez Deus esteja tirando distrações, quebrando dependências emocionais, fechando portas que pareciam boas para que você não se perca. Porque há coisas que só nascem na solidão com Deus. A clareza nasce ali. A coragem nasce ali. A cura de feridas antigas nasce ali. E, principalmente, a autoridade nasce ali. Só que, quando a autoridade começa a surgir, o inimigo muda de estratégia. Ele deixa de atacar apenas seus sentimentos e começa a atacar sua posição. Ele começa a levantar resistências, oposições, pressões invisíveis, porque ele sabe que alguém treinado no secreto não é facilmente confundido no público. E quando você atravessa essa fase de solidão e sai dela mais firme, mais sensível, mais íntegro, você entra em um nível de guerra invisível ainda mais claro. Um nível em que os ataques não são apenas emocionais, são espirituais, direcionados contra a autoridade que Deus está estabelecendo em você. E é aí que você começa a entender por que certas batalhas parecem tão intensas, mesmo quando ninguém vê. A guerra invisível. Ataques espirituais contra quem carrega autoridade. Existe um momento na caminhada espiritual em que as lutas deixam de ser apenas circunstâncias difíceis e passam a ter um padrão. Não é mais só um problema aqui, outro ali. É uma sequência. Quando uma área começa a se ajustar, outra é atacada. Quando você vence um medo, surge uma pressão inesperada. Quando você decide se posicionar espiritualmente, algo tenta te desestabilizar emocionalmente. E se você for sincero consigo mesmo, talvez já tenha pensado: por que parece que quando eu avanço, a resistência aumenta? A resposta pode não estar no visível. Pode estar na guerra invisível que se intensifica quando alguém começa a operar em autoridade espiritual. A Bíblia mostra isso de forma clara na vida de Jó. Antes de qualquer tragédia visível acontecer, houve uma conversa no mundo espiritual. Houve uma permissão, houve um limite estabelecido por Deus. Nada aconteceu por acaso. Jó não estava sendo punido. Ele estava sendo provado, e isso muda tudo, porque prova não vem para destruir, vem para revelar. O inimigo acusou, questionou, tentou tocar em tudo que Jó tinha, porque sabia que a integridade daquele homem era uma ameaça. Jó carregava algo que o inferno não conseguia corromper facilmente: temor verdadeiro a Deus, mesmo quando não havia recompensa aparente. E aqui está algo que você precisa entender com maturidade espiritual. Nem todo ataque é sinal de que você está errado. Às vezes, o ataque é exatamente o sinal de que você está no caminho certo. O inimigo não perde tempo atacando quem já está distante do propósito. Ele investe energia onde há potencial de impacto espiritual. Ele pressiona quem carrega a autoridade, porque a autoridade espiritual não se mede por cargo, se mede por influência no mundo invisível. E influência invisível não aparece em currículos, aparece em reações espirituais. Talvez você tenha percebido que, depois que começou a levar sua fé mais a sério, surgiram conflitos inesperados. Pessoas que antes te apoiavam começaram a se opor. Situações simples passaram a gerar desgaste. Pensamentos estranhos começaram a surgir como se algo tentasse minar sua confiança, sua alegria, sua constância. Isso não significa que você perdeu a fé. Muitas vezes significa que você se tornou um alvo mais claro. O inimigo muda de estratégia conforme percebe que não consegue mais te controlar pelas mesmas ferramentas.
Se antes ele te prendia pela distração, agora tenta pelo cansaço. Se antes era pelo medo, agora tenta pela sobrecarga. Se antes era pela tentação, agora tenta pela acusação. A palavra nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue. Isso é fundamental. Porque quando você não entende isso, você começa a lutar do jeito errado. Você briga com pessoas quando deveria orar. Você se defende na carne quando deveria se posicionar no espírito. Você tenta vencer com argumentos quando a batalha pede joelhos dobrados. O inimigo adora quando você personaliza a guerra, porque assim você perde energia brigando com o visível e esquece de guerrear no invisível. Mas quando você entende que existe uma guerra espiritual acontecendo, você muda a postura. Você deixa de reagir impulsivamente e começa a agir com discernimento. Jó, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, tomou uma decisão que revela a autoridade espiritual madura. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele não abandonou sua fé. Ele rasgou o coração, mas não rompeu com o Senhor. Ele questionou, chorou, sofreu, mas permaneceu. E essa permanência é uma das armas mais poderosas contra as trevas. O inimigo espera que você desista quando a dor aperta. Ele espera que você recue quando a pressão aumenta. Ele espera que você silencie quando deveria continuar orando. Mas quando você permanece, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo cansado, algo acontece no mundo espiritual. Você prova que sua fé não depende de circunstância. Isso desarma o acusador. Do ponto de vista emocional e psicológico, isso também é profundo. Pessoas com senso de propósito elevado tendem a enfrentar mais resistência interna e externa. O cérebro humano reage ao desafio de crescimento com estresse, porque crescer exige sair da zona de conforto. No campo espiritual, isso é ainda mais intenso, porque crescer espiritualmente significa romper padrões antigos, quebrar ciclos familiares, desafiar estruturas invisíveis que estavam estabelecidas há anos. Não é apenas você mudando, é todo um sistema espiritual sendo confrontado, e sistemas não caem sem resistência. Mas aqui está o equilíbrio que você precisa guardar no coração. Guerra espiritual não é viver em paranoia, não é enxergar demônio em tudo, não é viver tenso, desconfiado, com medo. Guerra espiritual madura é viver consciente, vigilante, mas em paz. É saber que você não luta sozinho. É lembrar que a autoridade que você carrega não vem de você, vem de Deus. E a autoridade verdadeira não precisa gritar, ela se sustenta, ela permanece firme, ela não se move por provocação. O inimigo tenta, muitas vezes, usar ataques espirituais para te convencer de que você não aguenta mais. Ele tenta te levar ao esgotamento, porque um cristão cansado começa a orar menos, vigiar menos, se isolar mais, se alimentar pior espiritualmente. E aí ele não cai de uma vez. Ele vai enfraquecendo aos poucos. Por isso, Deus te chama a aprender algo essencial. Descansar também é estratégia espiritual. Você não precisa provar força o tempo todo. Você precisa aprender a se renovar na presença. Até Jesus se retirava para orar. Até Jesus descansava. Autoridade não é hiperatividade espiritual. É constância saudável. Talvez você esteja atravessando um período em que tudo parece exigir mais de você. Mais paciência, mais fé, mais equilíbrio. E você se pergunta até quando? Deus não está te esmagando, Ele está te fortalecendo. Como um músculo que é tensionado para crescer, sua fé está sendo esticada para suportar níveis maiores de responsabilidade espiritual. E isso só acontece com quem Deus confia. O inimigo ataca porque sabe que se você permanecer, você se tornará alguém ainda mais perigoso para o reino das trevas. E existe algo libertador nisso tudo. Quando você entende que certas lutas não definem quem você é, você para de se culpar por tudo.
Você para de achar que cada dificuldade é castigo. Você aprende a perguntar menos o que eu fiz de errado e mais o que Deus quer me ensinar aqui. Essa mudança de perspectiva protege sua mente, preserva sua fé e enfraquece o acusador. Porque a acusação perde força quando você se firma na identidade que Deus te deu. Se você sente que há uma guerra invisível ao seu redor, não se desespere. Isso não é sinal de derrota iminente. Muitas vezes é sinal de transição. Algo está mudando, algo está se alinhando, algo está sendo preparado. E o inimigo reage quando percebe que você não é mais a mesma pessoa de antes. Ele reage quando percebe que você não aceita mais migalhas espirituais. Ele reage quando percebe que você começou a entender quem você é em Deus. E quando essa autoridade começa a se manifestar com mais clareza, surge outro sinal poderoso. A sua voz começa a incomodar. Não porque você grita, mas porque você fala a verdade. E a verdade, quando carregada com unção, sempre gera conflito, porque ela ilumina o que estava escondido, ela confronta o que estava confortável, ela expõe o que estava mascarado. E é nesse ponto que você começa a perceber que até suas palavras têm peso espiritual e que o inimigo faria de tudo para te calar, se pudesse. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer com toda sinceridade: você faz parte de um grupo raro. Poucos têm paciência para ouvir uma mensagem inteira. Poucos têm sede para mergulhar até o fim. Poucos têm coragem para encarar sinais espirituais tão profundos sem fugir para distrações. Você não chegou aqui por acaso. Você permaneceu porque há algo em você que responde quando Deus fala. Há algo em você que não se contenta com migalhas espirituais. Há algo em você que procura direção, cura, fortalecimento, e isso é precioso aos olhos do Senhor. Ao longo desta mensagem, você percebeu que algumas coisas que pareciam apenas peso, sensibilidade, cansaço ou até estranheza, na verdade, podem ser sinais de um dom espiritual perigoso para as trevas. Discernimento que enxerga além da aparência. Inquietação santa que não permite acomodação no erro. Intercessão que carrega fardos invisíveis e abre portas no secreto. Uma solidão de preparação, não de abandono. Uma guerra invisível que se intensifica quando a autoridade começa a nascer. Uma voz que incomoda porque traz verdade. Uma sensibilidade que capta alertas antes do fato acontecer. E uma resistência sob pressão que prova que a graça de Deus te sustenta quando sua força termina. Se essas coisas tocaram você, então guarde isso no coração. O inimigo não teme seu barulho, ele teme sua constância. Ele não teme sua aparência, ele teme sua obediência. Ele não teme suas palavras vazias, ele teme sua oração no secreto. E quando você entende isso, você para de se sentir amaldiçoado pelas lutas e começa a reconhecer que algumas lutas surgiram justamente porque há chamado, há propósito, há unção sendo formada. Deus não desperdiça dor. Deus transforma. Deus usa. Deus cura. Deus reposiciona. Agora eu quero te pedir algo como prova do seu compromisso e também como um sinal espiritual de que você chegou até o fim desta mensagem. Escreva nos comentários a frase: "Eu não vou me calar, eu vou permanecer". Escreva exatamente assim. Essa frase é simples, mas ela carrega uma decisão. Uma decisão de não recuar, uma decisão de não abandonar. Uma decisão de não deixar o inimigo roubar aquilo que Deus colocou em você. E quando você comenta: "Eu consigo saber os nomes dos escolhidos que não largaram esta mensagem pela metade. Eu consigo reconhecer quem tem fome, quem tem sede, quem tem coração ensinável". E eu te digo com carinho pastoral, é importante se inscrever em canais como este. Não por vaidade, não por números, mas por propósito.
Tem gente que só recebe alimento espiritual aqui porque não tem igreja perto, não tem alguém para discipular, não tem uma rede de apoio. E quando você se inscreve e curte, você ajuda esta palavra a alcançar mais corações cansados, mais pessoas feridas, mais famílias em silêncio, mais almas que têm orado por uma resposta. Você se torna participante dessa obra, você se torna cooperador do reino. Isso é lindo. Se você já é inscrito, sinta orgulho disso. Não um orgulho vazio, mas a alegria de saber que você escolheu estar em um ambiente onde a fé é fortalecida, onde a palavra é aberta, onde a presença de Deus é buscada. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, como um ato simbólico, como quem diz: eu quero permanecer alimentando meu espírito. Eu quero continuar recebendo direção. Eu quero continuar crescendo, porque crescer em Deus não acontece por acaso. Crescer é decisão diária. E eu também quero te fazer um convite especial. Se for possível para você, torne-se membro do canal. É um pequeno investimento que, na verdade, é um investimento no reino. Os membros ajudam a manter este trabalho vivo, ajudam esta mensagem a continuar chegando a milhares de pessoas, ajudam a sustentar conteúdo que edifica e fortalece. E eu já deixo aqui minha gratidão, caso você já seja membro. Você é parte essencial dessa caminhada. Você está semeando em solo espiritual, e o Senhor honra quem semeia no reino com coração sincero. Agora, antes de encerrarmos de vez, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Não feche este momento correndo para o próximo vídeo como se fosse apenas mais um conteúdo. Pare por alguns segundos, respire, coloque sua mão no peito se você puder e faça uma oração curta comigo, do seu jeito, com suas palavras. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço por esta mensagem. Eu te agradeço porque o Senhor falou comigo. Eu te agradeço porque mesmo cansado, eu estou em pé. Eu te peço, fortalece meu espírito, purifica meu coração. Afina meu discernimento, ensina-me a obedecer aos teus alertas, sustenta-me na pressão, faz de mim alguém fiel no secreto e usa minha vida para a tua glória, em nome de Jesus. E depois disso, louve. Louve com palavras simples. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez em você hoje. Porque gratidão fecha portas para a murmuração e abre portas para a paz. Gratidão lembra sua alma de que Deus continua no controle. Gratidão fortalece sua fé. E quando você louva, mesmo sem ver tudo resolvido, você declara no mundo espiritual que sua confiança não depende do que seus olhos veem. Depende de quem Deus é. Que o Senhor te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele te dê sabedoria para reconhecer o dom que colocou em você e coragem para não desperdiçar esse chamado. E lembre-se, se o inimigo te teme, não é porque você é grande por si mesmo, é porque o Deus que habita em você é infinitamente maior.